passa, em nome de Jesus. Aleluias. A palavra hoje, irmãos, é a parábola da ovelha e da dracma perdida. Glórias a Deus. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glórias a Deus, aleluias, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? Muito edificante, né? Que diz-nos que o Senhor, né? Que ele não quer perder os seus filhos de forma nenhuma, né? Que muitas vezes, né, o Senhor guarda todos eles, guarda até mesmo aqueles que não faz parte do seu rebanho, mas como eu digo, a misericórdia do Senhor se estende, né? Se estende de séculos em séculos, né? Guardando os seus, né? Aqueles que reconhecem a palavra de Deus, os ensinamentos que está na palavra de Deus, e até mesmo aqueles que não, por falta de conhecimento, por falta, muitas vezes, até de tempo de buscar, né? Mas que eles não são excluídos do reino de Deus, né? Eles não são, muitos estão ali na sua correria, mas às vezes guarda, né? Guarda os mandamentos de Deus, tem conhecimento dos mandamentos, né? Guarda, respeita a palavra do Senhor, né? Tem temor ao Senhor. Então, que nós venhamos a refletir nessa palavra, né? Que nós venhamos a cada dia mais guardar a palavra do Senhor, estarmos na presença do Senhor, estarmos no centro da vontade do Senhor, né? Toda aquela aliança que fizemos com o Senhor, que nós venhamos a guardar, porque ela é eterna, ela nunca passa, né? Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor irá se cumprir em nossas vidas e dos nossos filhos, né? Muitas vezes existe um tempo da capacitação, né? É um tempo de espera, de aguardar, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso consolador, né? Então venhamos só entregar nossos passos, estarmos fazendo da forma que agrada ao Senhor, e quando assim nem imaginamos, as coisas acontecem, né? Tanto na vida espiritual, quanto física, quanto financeira, né? Muitas vezes não conseguimos ver com os olhos físicos, né? Mas o que eu posso dizer, quando o Senhor nos permite a olharmos com nossos olhos espirituais, podemos contemplar as maravilhas que o Senhor já fez em nossas vidas e dos nossos, né? Porque nossos filhos, né, estão sobre a nossa cobertura espiritual também, são guardados por nós, são a nossa herança, né? Que o Senhor nos confiou em nossas mãos, né? Então podemos
perceber o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, né? Quanto o Senhor é maravilhoso na sua infinita bondade. Glórias a Deus, irmãos. Então, que nós temos que agradecer ao Senhor, em tudo dai graça, em tudo há um propósito. Nós não sabemos, muitas vezes não sabemos o porquê, mas existe um propósito para todas as coisas, né, em cima dessa terra. E glorificado seja o nosso poderoso Deus, né? Porque Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é amoroso, né? Ele é fiel, né? Ele é fiel para com os seus, sempre, em todo tempo, em todo lugar. Sempre a fidelidade do Senhor nos alcança. Glórias a Deus. Eu vou estar lendo o breve resumo. E após o breve resumo, vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. O Senhor nos diz que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, aconchegante, por amor ao próximo, né? Então, que nós venhamos sem imagem e semelhança do Senhor, né? Nós não vamos conseguir, né, irmãos? Porque somos seres imperfeitos, né? Limitados. Mas o que nós podemos buscar, né? No tratar, no agir, nas atitudes, né? Próximo do Senhor, né? Que venhamos a ser, né? Que aqui nos diz, né? Que nós venhamos a ser amorosos, né? Com o nosso próximo, que muitas vezes não sabemos, muitos, como que eu vou dizer? Muitos apontam, muitos julgam, né? Mas muitas vezes, se fosse para aquela pessoa caminhar, né? Aquela caminhar, fazer aquilo que aquela pessoa julgada estaria fazendo, ou a responsabilidade, não aguentaria, né, irmãos? Entregaria o ponto rapidão, né? Então, que nós não venhamos, né? Não é fácil. Cada um, como se diz, é uma engrenagem, né? Cada um tem uma responsabilidade. Então, que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor nos direciona e que não venhamos nos preocupar, né, com o nosso próximo. A nossa preocupação com o nosso próximo, qual que é? Orar, né? Orar. Se tivermos disposição, nos colocarmos à disposição para ajudá-la. Se tivermos condições, ou seja, qual for a situação. Mas nunca, né, irmãos? Porque um depende do outro. Muitas vezes, hoje não dependemos de algumas pessoas, né? Mas nós não sabemos o dia de amanhã, né? Às vezes o Senhor tem o seu projeto, né? Então, hoje nós não dependemos. Graças a Deus, muitos não dependem, né? Então, que a gente não venha deixar a peteca cair para que nós venhamos a depender, porque muitas vezes o justo, quando depende do injusto, perece, né? Perece. Porque o justo, ele sempre vai ser justo, né? Às vezes, dele ser tão justo, ele se encontra na posição que ele está hoje, né? Muitas vezes é isso, né? Então, é complicado, né? Então, que nós venhamos sempre orar e agradecer a Deus pelos anjos que Deus coloca nas nossas vidas. Como eu disse, nunca é em vão, sempre tem um propósito. Então, pelos nossos filhos, que o Senhor sempre tá ao nosso lado, né? Suprindo tudo aquilo que precisamos. Basta que nós venhamos dar um grito, que eles estão ali à disposição. Eles não ficam em cima, como muitas vezes nós pais estamos em cima deles, né, querendo dar amor, cobrar amor. E os filhos não, eles nos deixam a caminhar, mas eles estão de longe, observando tudo, né? Então, que nós venhamos a agradecer ao Senhor, que nós venhamos sempre ter muito amor para dar a eles e todos aqueles que estão à nossa volta, que nós sentirmos a necessidade, a carência,
né? De uma palavra, de um abraço, né? Que nós venhamos nunca negar, né? Porque esse é o nosso galardão junto a Deus, né? Esse é o peso maior, é o nosso peso maior, que nós às vezes até temos a salvação, mas o que pesa mesmo foi o nosso amor ao próximo, a nossa convivência ao próximo, o nosso carinho, o nosso conforto, né? Então, eu digo assim, o peso maior da nossa salvação, né? Que venhamos a guardar a palavra, sim, sermos corretos, tudo isso, mas o peso maior que vai lá no céu é as nossas obras, né? Então, é o amor ao próximo, é aquilo que nós fazemos pelo próximo, sem esperar nada em troca, né, irmãos? Porque é muito fácil quando fazemos algo para alguém e estamos vendo lá na frente o que ele pode nos proporcionar. Não. Esse amor ao próximo, ele acaba sendo corrompido. Ele não é puro, né? Ele não é puro, ele não é libertador, né? Ele sempre tem as amarras tentando, né? Então, que nós venhamos ter muita sabedoria nesse entendimento também, né? Nesse entendimento. Que nós venhamos a fazer sem esperar, porque daí seria tudo muito mais fácil, né? As pessoas não se corromperiam, as pessoas não teriam tanto amor ao dinheiro, né? Muitas vezes nós valemos o que temos, né? Às vezes a nossa vida espiritual junto ao Senhor, né? O nosso ministério não tem muito valor, né? Para muitas pessoas não tem. O peso maior é a situação financeira que você se encontra. Mesmo as pessoas sabendo que Deus tem algo grande na sua vida, mas infelizmente, né, irmãos? Mas que nós não venhamos nos espelhar em homens, mas sim no Espírito Santo de Deus, né? Mas sim no nosso Consolador, que esse é fiel para conosco em todo o tempo, em todo lugar, né? Então, que nunca venhamos nos abater e a olhar ao nosso lado, ao nosso próximo, né? Da forma que não convém, né? Glórias a Deus, irmãos. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor nos diz que o homem dentre vós, tendo uma ovelha, glórias a Deus, né, irmãos? Aleluias. Eu estou lendo novamente. O Senhor nos diz que o homem dentre vós, tendo uma ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e que não vai após a perdida até que a venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostosos, aconchegante, por amor ao próximo, e se alegra como amigo o seu achado, a ovelha perdida. E assim foi a mulher, que tinha 10 dracmas, e assim perdeu as dracmas, e assim foi à sua casa, buscou com diligência até achá-la. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas e alegra com a mesma. Assim o Senhor se alegra com a ovelha perdida e as encontra em seus pés, arrependido e aquebrantado, junto aos pés do Senhor. Amém. Assim seja. Glórias a Deus. Aleluia. Me perdoe, irmãos, li o resumo 2 vezes, mas para tudo existe um propósito, né? Glorificado, exaltado. Nós não estamos aqui mas sim, se foi lido novamente, glórias a Deus, aleluias. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Papai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, Senhor. Te louvamos e te agradecemos e te bendizemos, Senhor. Quão grande és o Senhor, quão poderoso és o Senhor. Glorificado e exaltado o seu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha quebrantar o coração do seu povo na sua palavra, na sua presença, aos seus pés, Senhor, para que seja cumprido o seu propósito na vida de cada um deles, em nome de Jesus.
que haja renovo, que haja restituição, que haja libertação, Senhor. Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos, Senhor. Que o Senhor venha edificar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha limpar, Senhor. Limpar o corpo, limpar o sangue, limpar de toda toxina, toda célula cancerígena que venha estar no organismo de cada pessoa que esteja ouvindo essa live, Senhor. Cada câncer, Senhor. Cada doença crônica, Senhor. Cada diabetes seja liberto em nome de Jesus. Que haja restituição, que haja renovo e que haja cura em nome de Jesus. Nada é para a nossa honra e glória, Senhor, mas sim para a tua honra e glória, Senhor. Glorificado e exaltado é teu santo nome. Amém, assim seja. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Eu preciso fazer um comentário, né? Antes da oração estava até meio... A imagem estava meio opaca, né? Depois que orei, assim, a coisa abriu, né? Então, glórias a Deus, assim, Deus nos mostra coisas, assim, que a gente fica, assim, muitas vezes a gente passa e nem consegue, assim, como que o Senhor é maravilhoso, né? Ele trabalha através de sinais, né, em nossas vidas, do nosso próximo, dos nossos filhos. E nós só temos que prestar atenção, irmãos, né? Temos que prestar atenção, temos que tentar olhar com os olhos espirituais. Temos que orar ao Senhor. Senhor, me dá os olhos espirituais, que eu tenha os olhos físicos. Precisamos, né? Porque senão nós acabamos passando da medida um pouco, né? Mas que nós venhamos ter essa sensibilidade de perceber, né? De sentir, né? Muitas vezes os sinais é uma coisinha simples, mas faz a diferença em nossas vidas. Edifica nossas vidas, e eu estou falando para os irmãos para edificar a vida dos irmãos também. Porque muitas vezes você vive na correria, você não para, você não se olha no espelho, você não vê o que você está precisando mudar no seu cabelo, no seu rosto, no seu corpo, né? Primeiramente, nós temos que nos amar, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Mas, primeiramente, irmãos, para chegarmos a isso, é a parte espiritual, né? Nós temos que cuidar da nossa parte espiritual. Daí, nós partimos para a parte física, né? Mas, glórias a Deus, irmãos, fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele venha vos abençoar e vos iluminar em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém.